Os vigilantes. A história real não contada durante milênios, antigas tradições e textos esquecidos, relataram a existência de entidades misteriosas conhecidas como vigilantes. Esses seres, especialmente no enigmático livro de Enoque, descritos como anjos caídos, foram enviados à Terra com o propósito de observar a humanidade. Deuses, mas acabaram se tornando protagonistas de um dos maiores escândalos cósmicos narrados em textos apócrifos. Mas sua influência ecoa em lendas de gigantes, envolta em mistério. Foi censurada por religiões oficiais, uma obra proibida pela maioria das tradições judaico-cristãs. Os vigilantes quebraram o maior dos mandamentos celestiais: não interferir no livre-arbítrio da humanidade. Eram um grupo de 200 anjos enviados por Deus para observar a Terra e auxiliar na administração da criação, civilizações perdidas e até em teorias modernas sobre tecnologia proibida. 1. Origem celestial. A origem dos vigilantes remonta aos tempos antediluvianos, menos antes do dilúvio, descrito em Gênesis, uma região que hoje fica entre o Líbano, a Síria e Israel. Segundo o livro de Enoque, um arcanjo de grande autoridade, eles desceram no cume do Monte Hermon. Seu líder era Senjaza, ou gigantes, como registrados em Gênesis 6:4, encantados pela beleza das mulheres humanas. Eles tomaram esposas humanas e com elas geraram filhos híbridos, os Nefilim. Livro A Forja de Armas e a Fabricação de Espelhos e Cosméticos, levando à vaidade e à guerra. Enoque detalha que embora tenham impulsionado o desenvolvimento de civilizações antigas, foram vistos como corrupções divinas, tecnologias e sabedorias não destinadas ao homem. Então, Deus ordenou ao arcanjo Uriel que alertasse Noé sobre o cataclismo iminente. O dilúvio seria uma forma de purificar a terra da influência dos Nefilim e dos vigilantes. Muitos estudiosos modernos comparam essas descrições com a chegada de conhecimento alienígena ou tecnologia avançada perdida. Vigilantes ensinaram aos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel receberam ordens para prender os vigilantes rebeldes, homens artes que estavam Suméria, e os povos pré-colombianos teriam recebido instruções diretas de entidades semelhantes aos vigilantes. Os Nefilim pereceram, e seus espíritos. Alguns dizem que seus espíritos continuam ativos influenciando líderes, tecnologias e ideologias. Outros os associam a fenômenos modernos como avistamentos de OVNIs, contatos alienígenas, e até mesmo o avanço da inteligência artificial. Segundo Enoque, tornaram-se os espíritos malignos ou demônios, que ainda hoje vagam pela terra sem descanso. Isso coincide com profecias do Apocalipse, quando os seres caídos retornarão à terra. Seriam essas as novas formas de sabedoria proibida que os vigilantes introduziram no passado? Alguns intérpretes acreditam que a era da inteligência artificial, manipulação genética e contato extraterrestre é o prenúncio do retorno dessas entidades. Foi a ele que os anjos revelaram os segredos do céu e do inferno. Relógios stelares, mecanismos celestes e até previsões sobre o fim dos tempos. Muitos acreditam que Enoque compreendia a física do universo, descrevendo buracos negros, portais e energia dimensional em termos antigos. Enoque foi levado aos céus e transformado em Metatron, o escriba celestial, guardião dos registros do universo, além de sua capacidade de responsabilidade. Outro nome importante era Azazel, considerado o maior corrompedor da humanidade, que teria ensinado os segredos ocultos aos homens. 2. A queda dos vigilantes. Segundo os relatos, eles consumiam tudo o que havia sobre a terra, até que começaram a devorar os próprios seres humanos. A corrupção se espalhou. Magia, feitiçaria, guerra, armas, vaidade, luxúria
e idolatria. Menos, tudo isso teria origem nas instruções proibidas dos vigilantes. O que começou como uma missão de vigilância, logo se transformou em rebelião. Naqueles dias havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, descobertos em 1947, contém partes do livro de Enoque, provando que ele era lido e respeitado por algumas seitas judaicas. Com pedras de centenas de toneladas, são associados ao Monte Hermon, o local da descida dos vigilantes. Esses híbridos eram seres colossais, violentos, famintos e sem piedade. 3. Os segredos revelados. O Azazel ensinou o uso de metais. Senjaz ensinou encantamentos e astrologia, com pedras incandescentes cobrindo seu rosto. Baraquel revelou os movimentos das estrelas. Cocabel ensinou os sinais do céu. Penemui revelou a arte da escrita e da mentira. Casdeja ensinou abortos e venenos, impedindo o acesso a verdades que poderiam explicar a origem de certos mitos, onde cientistas desafiam as leis naturais com edição de DNA e clonagem, como os deuses gregos, titãs, ou os próprios Anunnaki, da mitologia suméria menos, que guardam semelhanças com os vigilantes. O livro de Enoque foi considerado herético. Foi excluído do cânon bíblico pela Igreja Católica e por líderes judeus, embora continue aceito pela Igreja Ortodoxa Etíope. O motivo? Seu conteúdo detalhado sobre os vigilantes, os Nefilim e os segredos celestiais revelados à humanidade, contradiz narrativas oficiais, principalmente sobre a origem do mal, da tecnologia e da rebelião celestial. Esses ensinamentos. 4. O juízo divino e o dilúvio, a corrupção da terra, chegou a um ponto insuportável. Antes disso, Azazel foi amarrado e enterrado no deserto de Dudael. Senjaza e os demais foram aprisionados nas profundezas da terra, até o dia do juízo. O dilúvio então destruiu quase toda a humanidade. 5. A história oculta e a censura por séculos. Essa censura pode ter sido motivada por um desejo de manter a autoridade e doutrinas centralizadas. 6. Vestígios arqueológicos e evidências nos últimos séculos. Evidências arqueológicas começaram a lançar uma nova luz sobre a história dos vigilantes. Manuscritos do Mar Morto, megalitos como Baalbek Pinturus Rupestas, como as de Tassili, mostram figuras humanoides gigantes com capacetes e objetos voadores. O próprio termo Nefilim pode ter origens ligadas à ideia de aqueles que caíram do céu, uma referência a seres celestes em queda. Alguns estudiosos independentes sugerem que as civilizações antigas como Egito, Sete, os vigilantes no mundo moderno, ainda hoje, teóricos afirmam que os vigilantes não desapareceram completamente. Há quem acredite que certas elites globais preservam o legado dos vigilantes. Acesso a conhecimento ancestral proibido, domínio sobre tecnologias perdidas e práticas ocultas herdadas diretamente da linhagem dos Nefilim. 8. Enoque. O homem que sabia demais no centro da história está Enoque, o sétimo patriarca, após Adão, o homem justo, que andava com Deus. O livro de Enoque registra viagens interdimensionais, descrições de tecnologia espiritual. 9. A volta dos vigilantes. Segundo o próprio Enoque, os vigilantes aprisionados serão libertos nos últimos dias, antes do juízo final. A antiga corrupção da genética humana, menos como ocorreu com os Nefilim, menos poderia estar sendo repetida hoje nos laboratórios.